sobre a geração de Eli, que não foi uma geração muito boa. Infelizmente, era um sacerdote que tinha tudo para ensinar os seus filhos, corrigir os seus filhos, mas ele não fez isso. E a Bíblia fala assim: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume destes sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de três dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo o Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se não, respondia o homem: queime primeiro a gordura, e depois tomarás o que quiseres. Então lhes dizia: não há de dá-la agora, senão eu vou tomar à força. Era muito grande os pecados deste moço perante o Senhor, pois o Senhor desprezavam a sua oferta. Olha, Eli já era muito velho. Ouvia tudo que os seus filhos faziam em todo Israel e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então lhes disse: por que fazeis essas coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é de boa fama o que está entre o povo de Deus falando sobre vocês. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Quando eu comecei a ler isso novamente, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra novamente em meu espírito, eu fui extremamente confrontado com ela. Extremamente confrontado em dois aspectos, tanto no aspecto de ser um líder na igreja, quanto no aspecto de ser pais. Nós vemos aqui que a geração de Eli já tinha se perdido. Os filhos de Eli já tinham se perdido, já estavam totalmente perdidos. Então muitas vezes nós começamos: não, foram os filhos de Eli, eles que eram perdidos, mas o pai não. O que aconteceu aqui é que antes dos filhos dele, ele já estava perdido. Ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus, ele já não conseguia mais discernir a voz do Espírito. Quem é Eli? Eli é o mesmo sacerdote que falou para Ana, mãe de Samuel, que ela estava bêbada no templo, que ela estava embriagada. Ou seja, ele não conseguiu definir que ela estava chorando porque ela estava querendo algo do Senhor. Ele simplesmente julgou ela, falando: não, ela está bêbada e ela não... O que essa mulher quer? Ou seja, ele já não ouvia mais. Mais para frente nós também podemos ouvir que Samuel chegava diante e falava: olha, eu estou escutando uma voz, estou escutando alguém me chamar, foi o Senhor que me chamou. E ele falava: não, foi eu. Depois de várias tentativas de Samuel, foi que Eli foi entender: talvez seja a voz do Senhor. Então você fala: eis-me aqui. Então nós percebemos que Eli, ele já estava perdido. Talvez por isso seus filhos se perderam. Talvez por isso ele não conseguiu incentivar os seus filhos ou criar os seus filhos num caminho de total rendimento, de rendição ao Senhor. Isso é muito complicado, trazendo isso para nós. Quando nós como pais espirituais ou pais físicos mesmo dos nossos filhos, temos uma responsabilidade muito grande com eles, que é levar e ensinar e instruir a palavra dos nossos filhos, seja eles espirituais, nossos discípulos na igreja, ou seja eles nossos filhos mesmo, físicos que Deus nos deu, assim como Ele me deu a Mirella. E abrindo um parênteses um pouco, algumas pessoas que vai lá em casa já perceberam isso. Quando nós vamos colocar, antes de nós colocarmos a Mirella para dormir, a minha filha,
Eu e a Camila, nós sempre oramos por ela e nós sempre lemos a Bíblia para ela. E às vezes, de propósito, eu saio do quarto sem ler a Bíblia para ela. E ela passa um pouco, eu fico esperando e ela grita: Daddy, vem ler a Bíblia. Porque ela já sente falta daquilo, da leitura diária da palavra dela. Então, não sei como vocês têm instruído os filhos de vocês, mas é desde pequeno vocês têm que falar para eles. Às vezes o pastor prega alguma coisa aqui e a Mirella fala: eu já ouvi isso, né, Daddy? Porque ela na Bíblia lá, nós já contamos para ela. Então, daquele pequeno detalhe que ela fala, eu já ouvi, nós começamos a entrar e falar alguma coisa a mais para ela. E é porque nós somos bons? Não, não é porque nós somos bons. Ah, é porque nós tivemos pais que nos ensinaram isso? Não, não, não. Infelizmente, eu vim conhecer a Jesus, eu já era bem mais velho, então não tive uma referência bíblica desde pequeno da minha casa, mas eu aprendi que eu preciso ganhar o coração da minha filha para Jesus. E eu tento fazer isso também com as pessoas ao qual o Senhor me traz para discipular. Eu sou pastor desde 2017, se eu não me engano, 21 de fevereiro de 2017 eu fui ordenado pastor. E antes de ser ordenado pastor, eu já liderava na igreja, já fazia outras coisas na igreja. Eu e minha esposa já plantamos 3 igrejas. 2 delas não, infelizmente, já fecharam, mas uma delas hoje ainda funciona. Graças a Deus, rompendo, crescendo ali em Brasília. E né, hoje até quem toma conta da igreja é meu padrasto e a minha mãe, que foram meus discípulos. Olha só, os meus pais foram os meus discípulos, é engraçado, né? Até para falar. E acabou que o outro pastor que estava lá saiu e eles assumiram a igreja hoje. E eu fico muito feliz de ver o crescimento quando eu olho para aquela igreja e eu olho os líderes que foram formados. Desde a época que eu e minha esposa estavam lá formando eles, todos os dias fazendo escola de líderes. Nós fizemos um intensivo para formar, porque a igreja não tinha líderes. Então nós fizemos um intensivo de 1 ano, fazendo uma escola de 1 ano. Todos os dias nós estávamos na igreja, fazendo um intensivo de 1 ano para formar obreiros que não conheciam a Bíblia, que não conheciam a palavra. Então, dentro de 1 ano, nós fizemos essa escola de líderes e trouxemos palavra, Bíblia. E hoje, graças a Deus, todos estão lá. Nenhum se desviou. Se eu não me engano, no mês passado, os líderes que eram obreiros se tornaram diáconos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor instruiu eles. Não fomos nós, foi o Senhor que instruiu. Então, quando o Senhor nos dá pessoas para instruir, nós temos que instruir. Eu não sei quem o Senhor colocou na sua vida, quem foi que Deus colocou na sua vida, mas as pessoas a qual Deus colocar na sua vida, você tem que instruir elas. E da maneira a qual o Senhor mandar você instruir. Ele via a bagunça dos filhos dele no templo. Ele podia compreender, ele olhava e ouvia falar, via os filhos dele se prostituindo, roubando a oferta que era para o Senhor, e ele se calou. Ele fingia que não via, olhava para o lado, olhava para o outro. Ele, como o sacerdote, como o chefe do sacerdote, ele poderia parar os filhos dele e falar: não, vocês não vão mais fazer isso. Vocês têm que me obedecer. Me obedeçam, senão, sei lá, vocês vão ser excluídos ou o que seja. Mas aqui eu não aceito que vocês façam isso. Mas ele se recusou a falar. Talvez por ser filho ou simplesmente por entender que não tinha mais autoridade. E o que é mais complicado na vida de um crente é quando nós perdemos a nossa autoridade em Jesus. Porque nós falamos e as pessoas não ouvem. Porque quando elas nos olham, elas falam: não, ele não tem mais autoridade. Quem que ele está pensando que é? Olha só, olha a vida dele toda bagunçada, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. É por isso que é tão importante o dar testemunho. É por isso que é importante você andar em retidão. Não estou falando que você vai ser aquele cara santão, metido a santo. Não, não é isso. Existe uma coisa totalmente diferente entre você forçar uma santidade e você buscar uma santidade. São 2 coisas distintas. Então nós temos sempre que buscar essa santidade, para que as pessoas, quando olhem para nós, vejam uma referência de Deus e falem: não, eu preciso ouvir. Sabe, uma das coisas que eu acho muito interessante quando eu escuto a pastora Renata pregar, eu preciso falar isso.
A pastora Renata é o tipo de pessoa que, se ela pregar para um ateu, o ateu vai se converter. Pela convicção que ela fala. Você acredita em Jesus? Ah, acho que não, mas a pastora Renata eu acredito, então ele existe. Porque ela fala com convicção, com uma certeza. Que eu falo, cara, ele existe. Porque ela está falando nessa certeza, tem que existir. Então nós temos que ser assim. Ter convicção daquilo que nós estamos falando a respeito do Senhor. Aquele brilho no olhar. Sabe aquele brilho no olhar? Que as pessoas olham e... Uau, olha só. É o próprio Jesus falando através da vida dela. Mas Eli, ele perdeu isso. E nós começamos a entender e ver a história. Vemos que o Senhor vira para Eli e fala, olha, a sua geração vai morrer. Porque vocês não estão me obedecendo. E não vai sobrar nenhum velho na sua geração. Não vai sobrar ninguém da sua geração para contar a história. Porque vocês me desonraram. O que você tem feito com a sua geração? Você tem ensinado a sua geração a honrar ao Senhor? Você tem ensinado a sua geração a ser fiel ao Senhor? Ou você não tem ensinado nada para a sua geração? Sabe, é muito importante que nós venhamos entender que quando Deus nos estabelece num lugar, quando Deus nos coloca num local, nós temos que fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Quando Eli parou de exercer esse sacerdócio, Deus começou a levantar outro sacerdote. Deus começou a levantar o tão conhecido Samuel. Mas por que foi necessário que Samuel levantasse? Porque aqueles a qual estavam na casa servindo já não queriam mais servir ou serviam de mau jeito. E é nisso que eu queria entrar. O Senhor te chamou para essa igreja. Quanto tempo vocês estão nessa igreja? Quanto tempo o Senhor colocou vocês nessa igreja? Quanto tempo o pastor João tá aqui à frente da igreja ensinando, cuidando? E sabe o que acontece? Nós viemos aqui no culto de domingo, comemos, nos alimentamos da palavra do pastor João, saímos da porta da igreja e não fazemos nada. Nada. Não falamos nada. O ensino que o pastor João... Acredito que vocês não conseguem compreender. O pastor João, um mestre na palavra, um doutor na palavra, nos ensina, nos instrui quase todos os domingos. E o que nós fazemos com isso? Nada. Nós simplesmente viramos, damos a paz do Senhor, vamos embora. E o meu coração dói com isso. Demais. Porque eu queria entender aonde foi que a igreja parou de amar a Jesus. Porque não são as palavras do pastor João. São as palavras de Jesus faladas através do pastor João. Por que vocês não se levantam e falam, não, nossa, o som, a mídia está precisando de alguém para servir, eu estou aqui. Não, simplesmente levantam e vão embora e não exercem aquilo ao qual Deus te chamou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não chamou vocês simplesmente para ficar sentado no banco da igreja. Desculpa estar falando isso. Se fosse para ficar sentado no banco da igreja, talvez você assistiria a pregação pela internet. Se Deus te trouxe para essa casa para você servir, não ao pastor João, mas servir a Jesus nessa igreja, a qual o pastor João lidera. O que vocês têm feito com o que o Senhor tem ensinado para vocês? Outros muitas vezes estão aqui há tanto tempo e não estão fazendo nada, não estão servindo em nenhum ministério. E de repente chega uma pessoa nova na igreja. E o Senhor começa a levantar essa pessoa. Aí você vai se levantar, ó lá, ó. Chegou ontem, não sei o quê, já está servindo, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, já está fazendo aquilo outro, já está fazendo. Mas sabe por que ele está fazendo? Porque assim como Eli, você negligenciou o seu sacerdote. E Deus está levantando Samuéis para ajudar novamente na casa do Senhor. Então, enquanto você se omitir em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, sempre vai levantar uma nova geração que vai fazer aquilo a qual o Senhor quer que faça. Porque o que o Senhor pediu para fazer, o que o Senhor mandou para fazer, não vai parar, vai acontecer. Independente se você queira ou você não queira. Independente se você falar, eu vou servir ou não vai servir. Se você não vai servir,
não importa, mas depois não reclama, porque aquilo que o Senhor tinha para a sua vida e você não quis, Ele derramou para a vida do outro, porque o outro falou, eu quero, Senhor. Mesmo sendo fraco, Senhor, mesmo eu não conseguindo compreender, mesmo eu não entendendo ainda, mas eu vou. Eu vou. E mais uma vez eu pergunto, eu queria entender aonde foi que a igreja parou de ouvir a voz do Senhor Jesus. Onde foi que vocês pararam de entender que é para o Senhor? É muito lindo, sabe? A gente olha para essa igreja, ela é muito linda. Essa igreja ela é perfeita, a gente olha cada detalhe. Parece que foi pensado em cada detalhe. E o Senhor trouxe você para servir nessa igreja que é linda estruturalmente. Mas o Senhor também te trouxe para que assim como essa igreja, a estrutura dela é muito bonita, para que Ele mude a sua estrutura, para que ela fique perfeita também, para você servir perfeitamente a Ele. Sabe, irmãos, eu me entristeço muito, muito, muito quando às vezes eu olho, sabe, eu sou muito observador, acho que isso é um defeito, então eu observo bastante. Às vezes eu falo pouco, mas observo muito. E às vezes eu fico observando a atitude de várias pessoas, não estou falando só daqui da igreja, no geral, no contexto evangélico geral. As pessoas parecem que hoje em dia elas só querem saber de uma bela estrutura, de uma bela igreja, de escutar uma bela palavra, de ouvir um belo ensinamento, mas que não transforma a vida delas em maneira nenhuma. Aquela pessoa que está aqui ouvindo a palavra, escutando Jesus falar e está falando glória a Deus, aleluia. Na hora que ela sai daquela porta, ela já solta 1000 palavrões lá fora. Ela já começa a xingar, já começa a brigar com o irmão, já começa a falar. Cadê a palavra do Senhor que não entrou no seu coração durante o culto? Não consigo entender. A palavra do Senhor, quando ela entra dentro de nós, ela entra para mudar. Nós não conseguimos ser mais o mesmo. A gente não consegue, irmãos, ser mais o mesmo quando o Senhor fala com a gente. E o que eu queria falar com vocês nessa noite é que nós não podemos ser essa geração de Eli. Nós não podemos ser essa geração de Eli. Que nós sejamos essa geração de Samuel que se levanta mesmo com vontade de servir ao Senhor, independente das dificuldades, independente da situação ou da circunstância, mas fala, eu vou servir ao Senhor. Eu ainda sou jovem, mas eu vou servir ao Senhor. Eu não dou conta, mas eu vou servir ao Senhor. A gente, quando nós vamos lendo a Bíblia, no capítulo 4 de Samuel, lá na frente no capítulo 4, a partir do versículo 12, nós vemos que o sacerdote Eli morreu. E não foi uma morte muito, muito bonita. E eu separei alguns tópicos que me chamam a atenção. Que o sacerdote Eli, ele morreu obeso, ele morreu cego e imóvel. Obeso, cego e imóvel. Quando a gente vai lá na parte, no capítulo 14, fala justamente, no capítulo 4, fala justamente isso. Que ele estava tão velho que os seus olhos estavam tão escurecidos que ele já não conseguia mais ver, ele já não conseguia mais enxergar nada à sua frente. Mas a consequência da cegueira de Eli vem muito antes de uma simples cegueira física. A cegueira física chegou até ele porque ele olhava e fingia que não estava vendo. Então ele olhava, até que o Senhor acometeu ele com uma cegueira. Ele não conseguia mais enxergar. E muitas vezes é o que acontece em nós. Nós, como cristãos, muitas vezes estamos vendo várias coisas que nós podemos fazer. Ou estamos vendo várias coisas erradas e viramos as costas. Fingimos que não estamos vendo. Não é comigo. Não é comigo. Se o Senhor te chamou para ser um sacerdote, se o Senhor te chamou para falar do amor dele, então é com você. Se você está vendo alguma coisa errada, ore, peça discernimento ao Senhor de como falar e de como agir, mas não deixe passar. Não seja como Eli, que via as coisas erradas e virava as costas. Seja com quem for,
mas peça discernimento ao Senhor. Não estou falando para você ofender as pessoas porque elas estão pecando. Não é isso. As pessoas que estão pecando, nós temos que amar. O que eu estou falando é, se você está vendo alguma coisa que é grotesca, um erro gritante que a Bíblia condena, então é hora de você chegar e falar, olha, está errado, não é assim. Vem cá, meu irmão, deixa eu te instruir. Às vezes você não foi instruído, deixa eu te ensinar algo. E a partir do momento que você falar e essa pessoa não quiser ouvir, tudo bem. Aí é ela com Deus. Aí é ela com Deus. Mas se você está vendo algo, muitas vezes você está aqui, olha só, está demorando, tá demorando passar o negócio da mídia. Vocês não têm... Deus está mostrando isso para você, irmão, então levanta da sua cadeirinha que está tão confortável, que é linda, confortável a cadeira. Chega no Rafael e fala, Rafael, eu vi que vocês estão com poucas pessoas, então eu queria ajudar a servir no Ministério de Mídia. Eu posso ajudar a servir? Então, em vez de apontar o erro, simplesmente seja a solução. Seja a solução. É muito fácil você apontar o erro. É muito fácil você falar, olha lá, aquilo está acontecendo. Irmão, se você não tem uma solução, então não aponta o erro, porque talvez o erro é você, que não levantou da sua cadeira e foi ajudar a servir. E nós continuamos lendo aqui, nós vemos que o sacerdote Eli morreu gordo. A Bíblia fala que ele estava tão gordo, que ele precisava de uma cadeira para ficar sentado, ou seja, ele já não conseguia, ele comia tantas coisas, se enchia tanto das coisas do templo, das coisas que eram entregues para ele, que ele engordou a ponto de ficar obeso. E é esse parêntese que eu trago para nós. Nós estamos aqui todos os domingos, nos enchendo, ouvindo louvor, ouvindo palavras, ouvindo os estudos, mas nós não compartilhamos aquilo que o Senhor nos deu. Então, se você não tem compartilhado o ensinamento ao qual você tem ganhado, você tem sido como Eli. Você vai comer, e você vai ficar um obeso espiritual. Vai ficar cheio de conhecimento de si próprio. Você vai ficar, eu conheço tudo, eu sei tudo. E de que adianta você saber tudo? De que adianta você entender tudo? Sendo que você não está ensinando, sendo que você não está instruindo, sendo que você não está falando aquilo que você ouviu, aquilo que você deveria ouvir. Você escuta tantas palavras lindas e fantásticas, tantos louvores lindos, mas você só escuta e retém aquilo dentro de você. Toma cuidado com isso. Cuidado com aquilo que você tem retido para você. Tudo que o Senhor nos entrega não é para nós, é para os outros. Não é para mim, é para todos. Deus, ele é um Deus trino, ou seja, não é só para ele. É o Pai, o Filho e o Espírito, ele é três, ou seja, é sempre nós, é sempre no coletivo. Quando algo for para você, está errado, não é bíblico. Quando for meu não é bíblico. O bíblico é sempre nós. Então você tem aprendido do Senhor? Você tem vindo nos discipulados? Então, se você tem vindo no discipulado, se prepara, porque você pode ser o próximo discipulador. Se você tem ido no GEDS, se prepara, porque o próximo líder do GED é você. Sempre envolva pessoas com vocês. Sempre. Nunca andem só. Jesus nos ensina isso. Jesus, ele tinha todo o poder para andar sozinho. Se ele quisesse fazer os milagres sozinho, ele faria. Se ele quisesse arrastar a multidão sozinho, ele faria. Mas Jesus reuniu 12 e ensinou para aqueles 12 propagar o evangelho para todo mundo. Então Jesus, ele não reteve aquilo que ele ouvia do Pai. Ele pegava, recebia do Pai e dava para as pessoas. É o nós. Então, se você não quer morrer como Eli, gordo, gordura espiritual, sabendo demais, mas não entendendo de menos, então comece a compartilhar aquilo que o Senhor tem te instruído. Sabe, chega no pastor João, eu posso ajudar com isso e com isso, o que o senhor acha?
Talvez o pastor João só tenha esperado você chegar nele e falar, pastor João, posso ajudar a servir nesse ministério? Pastor João, posso ajudar a fazer aquilo? Mas você não chega. Às vezes você só chega no pastor João para dar um abraço e fala, ô pastor, que bênção. A sua palavra foi uma bênção. E foi. Mas o que você está fazendo com a palavra que está sendo entregue através da vida do pastor João? Tem algo mais, irmãos. Não é possível que vocês não consigam compreender que tem algo mais. O reino dos céus é mais. Tem mais. Então talvez nessa manhã, se essa palavra tem falado com você, chegue no pastor João e fale, pastor João, eu não sei onde eu posso ajudar, mas eu quero ajudar. Qual o ministério que eu posso servir? Pastor João, eu ainda não sou batizado, eu quero batizar. Quando vai ser o batismo? Pastor João, eu não tenho um discipulador, quem pode me discipular, quem pode me instruir? Eu tenho certeza que o pastor João vai indicar todos os caminhos a qual você vai percorrer. E escutem, irmãos, escutem o que o pastor João fala. Honre o que o pastor João fala. O que o pastor João tem de ministério, eu não tenho de vida. Então nós temos muito que ouvir esse homem. Quando foi para mim vir para cá, de Brasília para cá, eu lembro de falar com o meu pastor do Brasil, se ele não conhecia alguém aqui nos Estados Unidos. Ele falou, não, conheço o pastor, chamado pastor João. Aí a gente tentou contato com o pastor João, mandamos o WhatsApp, mas quem sabe o pastor João não é muito de responder o WhatsApp assim, né? Aí tá, perdi o contato, tudo bem, cheguei aqui, tava meio que procurando uma igreja, não sabia para que igreja ia. E conversa vai, conversa vem, aí eu mandei uma mensagem, falei, tô tal igreja assim, pro meu pastor do Brasil. Ele falou, eu acho que essa igreja é a igreja do pastor João. Eu falei, pastor João mesmo o nome dele. Aí eu falei, olha o trem se encaixando. E eu tive a oportunidade do pastor João me levar para tirar minha drive. Nós somos em Columbus, só porque eu coloquei o GPS errado. Então nós fomos por uma rua Columbus em outra cidade. Então nós gastamos 2 horas para ir para esse lugar, depois 2 horas para ir para Columbus chegar novamente. Então eu e o pastor João tivemos 4 horas para conversar. E ali nós começamos a ver que nós tínhamos amigos em comuns. Eu falei, cara, acho que Deus está falando alguma coisa aqui. E eu falei com o meu pastor, e eu vou falar isso, eu não tenho medo de falar isso. Eu falei, cara, você conhece esse pastor? Ele falou, conheço demais. Eu falei, eu vou falar pra você, eu tô com medo, porque eu tenho de pastor picareta nessa cidade aqui, não é brincadeira. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Tem muito pastor picareta aqui nessa cidade. Ele falou, não. E eu te falo uma coisa. Honre esse pastor como você me honrou aqui. Seja fiel com ele como você foi comigo aqui. E eu falei, rapaz, agora o trem ficou mais embaixo. Se ele mandou honrar eu desonrar, eu vou estar desonrando 2 pastores. Então naquele momento já veio um temor sobre a minha vida. E eu amo muito a vida dos meus pastores no Brasil. Muito, muito, muito. Quando nós saímos para vir para cá, era um lugar que eu não queria sair. Eu estava vivendo o meu sonho ministerial. Sabe quando você ora e de repente você começa a viver tudo aquilo que você orou? Eu falei, uau, Deus, agora está acontecendo. Sou um pastor de uma igreja relevante na minha cidade. Um pastor de uma igreja relativamente grande. Sou um pastor conhecido aqui. As pessoas me respeitam, ministro louvor, ministro aula, dou discipulado, tá tudo acontecendo, Senhor, obrigado. E quando estava tudo bem, Deus falou, que bom que você está amando, meu filho. Agora junta suas coisas e vai embora. Eu falei, não vou. Não, de jeito nenhum. Então eu cheguei no meu pastor para conversar com ele e eu lembro dele me falar que se Deus estava falando comigo, ele não podia ir contra aquilo que Deus estava falando. E quando foi para vir para cá, eu pedi confirmações específicas para Deus, irmãos. Com horário, com data e com frases. Eu falei, Senhor, a pessoa tem que me falar assim, 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 assim. E eu dou até 8 horas da noite. Eu me recordo que nesse dia eu nem fui ao culto, que eu falei, eu vou ficar, porque depois eu estou no ensaio do louvor, e não escuto o celular tocar, aí eu vou dar desculpa. Então eu vou ficar em casa, eu não vou no culto, fiquei em oração, a Camila ficou na sala. Aí deu 7h59, eu falei, glória a Deus, não é de Deus de eu ir. De repente, antes de virar, às 8 horas, meu telefone toca. Eu só virei pra minha esposa que estava sentada na sala, falei, a gente vai para os Estados Unidos. Ela, como assim? Eu falei, depois eu te falo. Aí eu atendi, falei, oi. A pessoa começou a falar, e eu falei, tá bom, eu vou. Porque lá em casa, antigamente, falar em vir para os Estados Unidos era falar em divórcio, eu não queria.
De maneira nenhuma. Ah, vamos para os Estados Unidos, vamos falar mais uma vez, a gente vai te separar. Você vai sozinha, fica aqui. Não quero. Acabou que eu falei que vinha, ela não queria mais vir e teve que vir comigo. Né? O tanto que Deus faz as coisas. Mas o tempo que eu passei ali naquela igreja em Brasília foi um tempo de crescimento imenso na minha vida. Aprendi bastante do Senhor. 3 anos e pouco Deus me ensinou e me elevou a um nível que eu nunca pensei que chegaria. Mas tudo porque eu entendi que não era para mim, era para nós. Eu não queria ser como Eli. Jamais como Eli. Eu queria ser como Samuel. Que o Senhor dava uma palavra e ele falava ao povo. Então eu não queria engordar, ficar, sou muito conhecido, olha só, eu sou o grande pastor dessa igreja, eu sou muito bom. Não. Eu sou o menor. Eu era o menor. Assim como eu estou me sentindo aqui de verdade hoje, eu estou me sentindo muito pequeno aqui. Como eu falei e repito, essa igreja tem pessoas com palavras muito boas. O André, quando ele vai ministrar, ele pega uma palavra tão complexa e ele traz com facilidade tão grande e entrega pra gente. Fala, olha só, olha como é simples. Olha como é simples. O pastor Hamilton e a pastora Andréia vêm com uma paixão, com um amor tão grande. A pastora Andréia tá batendo na gente, a gente tá, eu amo Jesus. Então, cada ministro dessa igreja, o pastor Xexá, quando vai ministrar, a gente já fica esperando. O pastor Xexá. É o pastor Xexá. E de repente ele tá te batendo e você tá rindo. Nossa, tá doendo aqui, né? Então é muito bom, mas ao mesmo tempo isso para nós que pregamos aqui em cima é amedrontador. A gente se sente com medo porque são tantas pessoas boas, de palavras edificantes e de fé que a gente fala, meu Deus, como que eu vou conseguir falar? Como? E Deus fala, então, você não vai, deixa que eu falo. Deixa que eu falo. E nós vamos, partindo para as partes finais aqui da ministração, nós vemos também que o profeta, que o sacerdote Eli, ele morreu imóvel. A imobilidade do sacerdote foi causada pela sua cegueira e pela sua obesidade. É isso que acontece quando você finge que não está vendo o que Deus está falando com você e quando você não compartilha aquilo que Deus deu para você. Você vai ficar imóvel, porque quando você fica cego, se você fechar o seu olho, você vai ficar com medo de andar para qualquer lugar. Agora pensa você com os olhos que você não podem ver e com um peso ao qual você não consegue suportar. Então, aquilo que nós fazemos, na verdade, aquilo que nós deixamos de fazer para Deus, tem consequências grandes em nossa vida. Se o pastor João tivesse deixado de ouvir a voz de Deus quando mandou plantar a igreja, ele teria grandes consequências na vida dele. Mas hoje ele tem grandes frutos. Ele olha a igreja cheia. E quando eu falo cheia, eu não falo inchada, eu falo cheia mesmo. Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas nessa igreja para somar. Pessoas que querem conhecer a palavra. Então despertem, se você quer conhecer mais, se você quer fazer mais. Sabe, irmão, sempre que eu oro para os jovens, e eu oro para que essa igreja não suporte de tantas pessoas. Mas não é só de pessoas que querem vir para o culto, mas pessoas que querem servir. Então, se nós queremos colher frutos bons, se nós queremos ter frutos excelentes, nós temos que começar a plantar em terra excelente. Mas a terra, quem prepara somos nós. Então, se a terra não está boa, comece a preparar a terra. Comece a adubar a terra. Comece a colocar aquilo que a terra precisa. Talvez a terra precise de um pouco de cal, talvez ela precisa de um pouco mais de fertilizante, eu não sei. A responsabilidade de cuidar da terra é sua. Então cuida da terra, porque a semente Deus já te deu. A semente Ele já te entregou. Mas se você jogar a semente numa terra que não está boa, ela vai morrer. E você vai ser cobrado por essa semente que morreu. Porque o Senhor te entregou essa semente. Não foi para você guardar.
reter essa semente. Falar, não, quando o Senhor vir, eu vou entregar essa semente para ele. O Senhor te entregou uma semente, porque essa semente vai gerar um fruto, que desse fruto virão mais frutos ainda, que serão plantados, e logo nós não daremos conta da quantidade de frutos. E aí é onde nós temos que levantar pessoas para nos ajudar. Entenda, irmãos, que o Senhor ele tem algo muito incrível para você. Não dê desculpas. Não dê desculpas, sabe? Muitas vezes aqui, principalmente aqui nesse país, a nossa maior desculpa é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que. Eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha companhia. Irmão, quem te deu essa companhia foi Jesus. Se você não se aprumar e não começar a fazer as coisas que Ele quer que você faça, Ele pode tirar isso de você. Abra o seu olho. Talvez a sua desculpa como falta de tempo pode tirar aquilo que hoje tem dado o seu sustento, tá? Não, às vezes a gente dá desculpa pro nosso trabalho. Não, tô trabalhando demais. Não consigo porque tem muito serviço. Não dá, eu não vou fazer mais isso não dou conta. Vou sair. Mais uma vez eu repito, olha, cuidado, Deus pode tirar aquilo que é o seu sustento. Ah, meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar dos meus... Não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, então não dá pra me fazer nada. Os filhos foi Jesus que te deu. Cuidado. Para de dar desculpas para Deus que você não pode fazer. E comece a falar para Deus que você vai fazer, mesmo sem tempo, mesmo sem trabalho, mesmo sem ter o que fazer. Fala, Senhor, eu vou te servir. Eu vou ajudar a servir naquela igreja. Eu vou, Pai. Eu vou. Pare, irmão, de dar desculpa. Por favor. Cuidado com essas desculpas que você tem dado. Sabe, eu concordo com vocês, é cansativo. Poxa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tenho trabalhado aqui. No Brasil eu trabalhava sentado atrás do computador, eu era gerente de uma indústria que mexia com exportação, enfim. Mexia só ali no computador, era exaustivo, era. Mas aqui o meu físico ele fica extremamente cansado, eu compreendo vocês, eu entendo vocês. Às vezes eu levanto 5h30 da manhã, chego em casa 7h30, 8, 10 da noite. Mas uma coisa que eu não troco é a oportunidade de servir a Deus. Eu me recordo que assim que eu tinha chegado aqui, eu estava trabalhando com algumas pessoas da minha cidade, enfim. E eu falei, olha, domingo eu não posso trabalhar porque eu tenho um compromisso na igreja, alguns sábados eu não posso ir. E de repente começou a surgir boatos por aí que eu não gostava de trabalhar não, que eu só queria saber de igreja. E eu fiquei muito bravo com isso. Mas depois eu parei pra pensar, falei, sabe de uma coisa? Se o único boato que tá surgindo é porque eu preferi a Deus do que o serviço, tá ótimo pra mim. Tá ótimo. Eu sempre vou preferir a Ele. Sempre. E olha que eu falei, não, eu trabalho de segunda a sábado, tem um sábado ou um domingo, mas a conversa vai mudando, né? O diabo... Na hora eu fiquei muito nervoso. Mas depois eu parei pra pensar, falei, rapaz, olha só, que bom isso. Que bom. Tá bom, que isso fique, que ninguém me chama pra trabalhar mais no meu horário de culto ou quando eu tiver que servir. Porque eu não vou, irmãos. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me mandou, aquilo que o Senhor me pediu. Então, o que o Senhor te pediu? O que o Senhor te pediu? Sabe, o testemunho da pastora Fabiana ali caiu uma lágrima no meu olho, que eu falei, cara, é sempre assim. O testemunho dela é lindo, né? Não que o câncer foi lindo, mas o testemunho da cura foi lindo. Mas ela falou, será que eu não vou? O Senhor não cumpriu? Pô, eu tenho muita coisa pra fazer, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E a partir de então ela nunca mais parou. Será que vai ser preciso você ser acometido por uma doença para falar pro Senhor que você quer mais tempo com Ele? Sendo que você tem tempo agora na sua saúde? Sendo que você está saudável? Você está tão bem? Dê o seu melhor pro Senhor. Dê o seu melhor para Ele agora. Louve Ele, adora Ele. Adora Ele. Sabe, no culto passado dos jovens eu estava muito cansado. Era visível, as pessoas olhavam para mim e via. Eu sabia que eu poderia ficar em casa. O culto aconteceria. Porque às vezes você olhar o Felipe e ele está cuidando dos jovens. Não é o Felipe. Existe uma equipe junto com o Felipe. Tem o Israel, a Ana, tem a Carol, tem o Ariel, tem o Guilherme.
tem a Carita, tem o Azaf que chegou agora, ou seja, eu montei toda uma equipe para ajudar com os jovens. Então talvez eu tenho certeza que eu não faria falta se eu não viesse no culto. Porque o culto de jovens e adolescentes, eu tenho o Marquinhos e a Vitória vale por 10. Se eu não visse, ninguém ia sentir minha falta. Mas eu falei, eu vou. Eu tô cansado, mas eu vou. Vim, saí aí com os meninos e vim. E se eu não tivesse vindo, eu tinha perdido uma coisa sobrenatural que Deus fez. Há muito tempo eu não via jovens chorarem daquele jeito e clamarem daquele jeito. Um nível de libertação grande na vida dos jovens. Então tive a oportunidade de descansar, eu descansaria o meu físico, mas eu perderia a oportunidade de ver aquilo que o Senhor fez naquele momento. Então, às vezes, o seu cansaço tem tirado a oportunidade de você ver grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida.